noite. No ar, o programa Arcanos Celestes, uma série inédita no Brasil que visa divulgar a obra do filósofo, teólogo e cientista sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal 5 da NET e no canal 72 da TVA, podendo também ser acessado pelo site www.arcanocelestes.com. As perguntas poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros poderão ser solicitados pelo telefone 3027-4741. Dando prosseguimento ao programa desta noite, falaremos sobre as diferenças que há entre amor, sentimento e responsabilidade e de como a compreensão dessas diferenças pode nos ajudar a administrar melhor a nossa vida. Eduardo, boa noite. Inicialmente, a primeira pergunta: o amor pode ser considerado um sentimento? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Nós vemos nos dias de hoje, e é muito comum a gente ver, inclusive na mídia, né, a exploração dos sentimentos humanos, né? E mesmo as pessoas não sabendo refletir sobre o que é um amor e o que é um sentimento exatamente, as pessoas acabam perdendo a noção do que é um e o que é outro, né? E o sentimento acaba sendo usado como justificativa para praticarmos qualquer coisa que seja possível, né? E aí estão incluídas, por exemplo, falar asperamente com as pessoas, né? Cometermos atos ilícitos, por exemplo, usarmos dinheiro que não dispomos, né? Cometermos adultério, né? Então, são questões que os sentimentos muitas vezes são usados como uma justificativa que não procede, né? Uma vez que os amores, eles podem ser bons amores ou podem ser maus amores, né? E o sentimento é simplesmente uma consequência desses amores que estão dentro de nós. Por exemplo, nós podemos ter um sentimento de tristeza relacionado com um amor, por exemplo, de perder a amizade de uma pessoa, né? Ou de que um amor nosso, um amor bom, possa estar sendo atacado, né? E, ao mesmo tempo, nós podemos ter uma tristeza relacionada a um mau amor nosso que não foi aceito por alguém, né? Então, isso, digamos assim, dá uma diferenciação do que é um amor bom ou do que é um amor mau, né? E existem duas histórias nas Escrituras Sagradas, apesar de haverem outras mais, né? Mas nós vamos citar duas histórias, né? Que é uma que é do capítulo 22 do Gênesis, né? Onde Abraão, o Senhor solicita que ele sacrifique o seu único filho genuíno, que é Isaque, né? Em honra ao Senhor, né? E Abraão fica profundamente assim magoado, triste, né, no seu sentimento paterno, mas Abraão sabe que ele não pode negar um pedido do Senhor, né? E Abraão então pega Isaque, né, pega as coisas para fazer o sacrifício e leva Isaque até o morro, né, onde ele então vai realizar o sacrifício, né? E aí então o Senhor revela para ele que não é mais necessário, porque a fidelidade de Abraão estava provada, né, comprovada. E o que é que acontece? Abraão, a despeito de todo o seu sentimento paterno, de toda a dor no coração que ele sentia, como pelo fato de perder o seu único filho, né, ele dá mais valor à aliança que ele tinha feito com o Senhor, ou seja, com o compromisso assumido anteriormente, de forma que essa história nos mostra, nos ilustra como o compromisso ele vem adiante do sentimento. Outra história ainda maior do que essa ocorre quando o Senhor está no monte de Getsemane e ele então está ali orando em agonia, sabendo que no dia seguinte ele vai ter que passar por sofrimentos atrozes, ele vai ser desprezado, né, por todos,
e inclusive vai ser abandonado pelos seus discípulos, né? Então, nesse momento de profunda dor, de profunda agonia, o momento mais baixo do sentimento de Jesus Cristo, né, ele então ora a alma divina do Pai que está dentro dele, pedindo que, se for possível, que esse cálice seja afastado, né? Mas em seguida ele complementa, né? Mas faça-se unicamente a sua vontade e não a minha. Ou seja, faça-se a vontade da alma e não a vontade do corpo, né? E o Senhor sabia, porque o Senhor sabia exatamente do compromisso que ele tinha assumido desde a sua vinda para esse mundo, né? E ele sabia que não poderia se furtar desse compromisso, porque desse compromisso dependia toda a salvação do gênero humano, né? Desse compromisso dependia a subjugação dos infernos, a criação de uma nova igreja, a criação de um novo céu no mundo espiritual e o reequilíbrio do mundo espiritual como um todo. De forma que a magnitude dessa atitude, desse ato do Senhor para conosco é a coisa mais importante que aconteceu em todos os tempos da história humana, né? Então o Senhor sabia que o sentimento mesmo dele, a despeito de ser um sentimento de dor, de profunda tristeza e agonia, ele sabia que o compromisso era mais importante. Então essas duas histórias nos mostram que o amor, ele na realidade é muito mais um compromisso do que um sentimento em si. E isso nós podemos ver nos casamentos, por exemplo, que no começo de cada casamento há uma alegria, né? Há a felicidade dos primeiros anos, né? A flor da juventude, né? Então, e a perspectiva e a esperança da vida futura, né? Então, é fácil você amar uma pessoa nesses primeiros anos, né? Mas depois vem as complicações, né? As dificuldades, os obstáculos do caminho, né? E normalmente as pessoas nesse período dizem, não, mas eu já não sinto mais a mesma coisa por você, né? O nosso amor já não é mais o mesmo, né? Mas é justamente ali, nesse momento de dificuldade, né? De escuridão, né? Que o amor dos primeiros tempos, aquela aliança que foi colocada no dedo, né? Aquele juramento que foi feito diante do altar, diante de Deus e dos homens, ali é que esse juramento deve então ser mais solidamente reafirmado, né? E daí é que o compromisso mostra, mais uma vez, que o amor é um compromisso, né? E não simplesmente o sentimento que ele vem e vai, né? Ele é como umas folhas secas, né? Que podem correr para um lado se o vento vai para um lado, e pode correr para o outro lado se o vento vai para o outro lado. Mas o compromisso não. O compromisso é como uma água que você ajunta com as mãos, né? É como um juramento, é a água que você tem diante das mãos, né? Se você abrir os dedos, você já não tem mais ele. Então você tem que permanecer firme. Bom, vista essa diferença, que como você falou, realmente é muito, essa confusão no mundo de hoje é quase geral, né? De sentimento e justificar todos os atos, bons ou maus, pelo sentimento, né? Porém, eu tenho uma pergunta. Os sentimentos, eles podem servir de parâmetro, né? Uma vez que nós compreendamos como eles trabalham, como eles funcionam, eles podem servir de parâmetro para se conhecer melhor o amor? Exatamente. Essa pergunta ela vem na sequência, né? E, na verdade, aí é que muitas pessoas mesmo, baseados nesses sentimentos, querem relacionar, né? Fazer uma relação entre o amor e o sentimento e criar um parâmetro de avaliação daquele amor, né? E, na verdade, não é isso que ocorre. Como a gente vê, por exemplo, o amor ele pode ser muito forte, né? Trazer uma sensação avassaladora, né? E ser um amor superficial. Por exemplo, uma pessoa que tem amor a um time de futebol,
né? Quase ninguém tem um amor profundo por um time de futebol, né? Mas no momento que o time perde, né, a pessoa fica completamente arrasada, né? Ou então, se o time ganha, né, a pessoa fica numa euforia que parece que foi a coisa mais importante que aconteceu na vida dela, né? E, na verdade, é um sentimento totalmente superficial, né? E ele se expressa, se mostra como algo avassalador. Outra situação, uma paixão, né? O amor romântico, né? Muitas vezes, né, esse amor agarra a pessoa de forma que a pessoa perde completamente a racionalidade, né, na sua vida, né? Mas a gente sabe que esse amor só vai ser bom se ele for baseado exclusivamente nos princípios do amor conjugal, né? E se for um amor casto, ou seja, se ele estiver dentro da ordem, né? E muitas vezes as pessoas usam isso como um parâmetro para avaliar, né? Não, eu senti que era direito fazer isso, eu senti que era bom fazer aquilo, né? Mas, na verdade, o sentimento, eles não servem como parâmetro para se aferir se o amor é bom ou mal, né? E muitas vezes a gente vê o oposto, né? Por exemplo, um pai de família, né, que tem uma criança pequena, né, a responsabilidade que ele tem para cuidar dessa vida indefesa, né, inocente, que exige muitos cuidados, não se manifesta como uma coisa eufórica, muito extraordinária, né, mas se manifesta como algo até, um sentimento até um pouco vago, né. Também o amor da ordem, né? Uma pessoa que tem o amor pela ordem, né, não se manifesta como algo extraordinário. Mas ele tem, nos momentos que a pessoa vai precisar agir para proteger essa criança ou para proteger a ordem, a pessoa vai agir com muita firmeza, porque ela já está imbuída daquela responsabilidade do qual nós falamos na questão anterior, né? Então, existe os sentimentos podem nos trair muito, eles podem nos enganar, né, muito facilmente. E daí a necessidade de que hajam outros parâmetros para a gente poder aferir esses sentimentos, né? E visto esse quadro, então, para que serviriam os sentimentos, né? Qual a utilidade deles? Então, essa pergunta também é muito interessante. Os sentimentos, como eles não servem para esse tipo de aferimento, né, eles, na verdade, foram colocados dentro da pessoa humana para que ela tenha, em primeiro lugar, uma sensação agradável, né, que ela possa se deleitar com os prazeres bons, né, que a gente vê até que o prazer, nos livros de Swedenborg, ele fala que o céu é o prazer. O estado do céu é o estado de prazer constante, né? Mesmo no trabalho, mesmo nas responsabilidades, mesmo nas dificuldades, né? Porque há essa confiança digamos assim, nos compromissos assumidos, né? Então, um prazer bom, ele não deve ser impedido de ser manifestado, né? Mas um prazer mau deve ser contido enquanto ele ainda não se manifestou. E daí um propósito principal do sentimento é que eles nos avisam que quando um sentimento novo está surgindo, é sinal que um amor novo também está se manifestando e está ativo, né? E isso faz com que então a pessoa fique alerta e examine esse amor para ver se esse amor não vai contrariamente aos princípios que nós assumimos como compromisso nas nossas vidas, né? E se for verificado que esse amor não vai contrariamente a esses compromissos, ele pode ser manifestado livremente, né? Nós podemos dar vazão a esse sentimento, mas se não, não. Aí a gente tem que usar a racionalidade nesse caso, né? Ou seja, né, eles nos serviriam como alertas, né, para que nós atentemos ao que virá depois, né, ao que deixemos ou não vir.
Bem, acredito que nós falamos em programas anteriores que dessa habilidade particular dos espíritos, dos maus espíritos, de manipular esses sentimentos, né? Qual é a maneira que os escritos falam para nós nos protegermos disso, né? Então, justamente como nós havíamos falado antes, os maus espíritos, eles têm uma capacidade, primeiro que o objetivo maior deles é fazer mal, né? Se eles pudessem, digamos assim, saber que as ações deles estavam fazendo mal para qualquer pessoa, aí que eles fariam mais mal ainda, né? Daí que o Senhor, então, separou o mundo espiritual do mundo natural para que não haja esse contato, né? E de forma que os espíritos maus, eles atiçam os amores maus no homem e dão muitas vezes a impressão de que esses amores maus são amores excelentes, né? Então, muitas vezes aí é que entra a enganação do sentimento, que a gente muitas vezes pensa que um sentimento é bom, né? E é movido pelo sentimento, por aquele sentimento, e nós somos então facilmente manipulados pelos espíritos maus que desejam a nossa perdição, né? Então, uma das formas de nós evitarmos isso, em função de que os nossos sentimentos são facilmente manipulados pelo mundo espiritual, pelos maus espíritos, nós devemos agir com o pensamento, porque através do pensamento os espíritos maus têm muito mais dificuldade de nos manipular, né? Porque então a razão entra em cena, né? E faz com que coloca ordem nessa situação, né? Esclarece, porque a razão, como nós sabemos, ela está ligada à sabedoria e à inteligência do homem, né? E a sabedoria, por sua vez, ela representa a luz, né? E a luz, então, onde ela quer que ela se manifeste, todas as trevas desaparecem. Então, nós devemos recorrer aos pensamentos para que nós não sejamos manipulados pelos maus espíritos, né? Dessa forma, a gente pode, então, evitar que sejamos títeres dos espíritos infernais. Entendo. É interessante notar e observar que esse tema que nós estamos abordando hoje, ele está muito bem... Quer dizer, como todos os outros, ele está espargido por toda a obra, né? Mas ele tem um capítulo especial que trata disso na obra A Divina Providência, que é uma obra que particularmente me agrada muito, acredito que é você também, porque ela trata justamente desse fluxo direto do divino nas nossas vidas, né? Eu queria pedir para vocês, se possível, nós falarmos um pouco da Divina Providência. Eu não acredito que nós tenhamos uma edição aqui, que ela está esgotada, está esgotado, né? Isso. Mas é uma grande obra e está nos nossos planos, né? Ela ser reeditada o quanto antes. Se pudesse comentar um pouco. Depois, se puder focar um pouquinho na mesinha, vamos ver que nós temos algumas edições antigas, como nós fizemos no programa anterior, e vamos falar um pouquinho da Divina Providência, que é um livro que está esgotado já, que foi, como os outros livros de Swedenborg, escrito no século XVIII, em latim, né, que era a língua culta da época, né? E a Divina Providência, ela justamente aborda essa operação que o Senhor realiza no homem, né, sem que ele saiba, ou seja, de maneira secreta, né? E a influência, o influxo divino, tanto nos céus, né, como no mundo natural, como no mundo espiritual e também como nos infernos também, né? Porque a Divina Providência governa também os infernos. E se ela não governasse os infernos, o caos estaria estabelecido em todo o mundo espiritual. Assim como nós precisamos de governantes para governar as nossas cadeias, por exemplo, os presídios, né, onde há pessoas que estão fora da ordem, no mundo, o mundo infernal é composto de pessoas que estão fora da ordem e que, portanto, devem ser coagidos, constrangidos no seu desejo de fazer o mal, para que eles não excedam, digamos assim, para que eles não caiam no mal ainda maior do que eles já estão, né? E que eles também
sejam coagidos a não fazer o mal por os demais, né? Então, esses livros que estão aí, que nós já focamos, né? Então, a Divina Providência é um outro livro que está no prelo esse ano para ser relançado, né? Uma vez que a edição já está esgotada, né? E depois nós temos A Verdadeira Religião Cristã, que é esse livro que está no centro aqui também, né? Num programa anterior, nós falamos um pouco do amor conjugal, do Apocalipse revelado, da sabedoria angélica. Agora nós vamos falar um pouquinho da Verdadeira Religião Cristã, que é um livro que aborda toda a teologia da nova igreja, ou seja, toda a formulação teológica de Swedenborg, todas as coisas que ele ouviu e viu no mundo espiritual e que ele foi orientado para escrever esse livro teológico, né, composto de 2 volumes, né, editado também no século XVIII, e que justamente esclarece os pontos importantes da teologia da nova igreja. Cabe observar que esse é um livro que constava na biblioteca de grandes homens, e eu, com esse meu interesse pela literatura em geral, sabes que só que eu me lembre, assim, Balzac, o autor de teatro sueco também, Strindberg, e outros citaram ter uma cópia da Verdadeira Religião Cristã entre seus escritos, pois eles diziam que talvez essa era a referência, que era um dos poucos cristãos que na época mereciam ser lidos, Swedenborg, né? E como você disse no programa anterior, o interessante dos livros antigos é que eles, apesar da publicação no Brasil ter sido feita na década de 60, né, pela Freitas Bastos, eles ainda são muito atuais, as edições estão muito boas e com uma linguagem de época, que até é algo curioso, né? Então, acho que cabe uma atenção do leitor, se possível, a essas obras. Eduardo, voltando rapidamente assim, em relação aos sentimentos, né? Eu só queria que a gente pudesse aclarar a questão da diferença, de fato, ou seja, como você falou, qual é a diferença entre amor e sentimento e, ou melhor, qual a melhor maneira de se identificar amor e sentimento? Isso, essa identificação pode ser feita quando a pessoa pense no momento que você sentiu uma raiva profunda de uma pessoa que você ama, né? Uhum. Talvez naqueles 15, 20 minutos, né, você desejaria que aquela pessoa desaparecesse ou que morresse, né? Você então dá vazão àquela cólera, né? E 15, 20 minutos, meia hora depois, você já reflete sobre aquilo e você vê que você já está pronto a amar aquela pessoa novamente, né? Ou seja, você está pronto a apreciar as qualidades que aquela pessoa tem. De forma que o amor sempre continuou ali, ele não desapareceu, né? Em virtude de uma discussão que você teve, de uma briga, né? Ou de um sentimento de profunda mágoa que você manifestou, né? De forma que o amor continua ali, né? Mas isso serve para mostrar para a gente que, na verdade, esses sentimentos eles são volúveis, eles vêm e vão, né? E eles não são o mais importante. Eles muitas vezes nos iludem, né? Mas nós temos que prestar atenção nas coisas que realmente importam na nossa vida, naquilo que nós fazemos todos os dias, né? Nas coisas que sistematicamente nós estamos fazendo com tais pessoas, no relacionamento que a gente tem com essas pessoas, né? Na fidelidade, na amizade, né? Na honra, na dignidade, na decência, na ética, que regem esses laços que nós temos com essas pessoas. Nós sabemos, através de uma reação dessas, que o nosso amor não é perfeito, né? E que a gente talvez não ame tanto aquela pessoa como a gente gostaria, né? Acredito. Como estava naquela primeira imagem dos primeiros tempos, né? Mas isso mostra que isso não é o mais importante, né? O importante é que o amor está ali, que o amor, quando é verdadeiro, ele nunca morre, ele não pode morrer,
porque senão não é amor, né? Porque o amor pressupõe compromisso, pressupõe amizade, pressupõe todas essas coisas que nós acabamos de falar hoje, né? Tá ótimo, Antônio. Bem, estamos chegando ao fim do programa e eu queria agradecer a todos. Lembrando que os livros poderão ser solicitados pelo telefone 3027-4741, na Livraria Alexandria, onde nós também realizamos as reuniões nos sábados à tarde, e as perguntas poderão ser encaminhadas pelo e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com. Obrigado a todos e uma boa noite. Eduardo? Então, aproveitando isso que você falou agora um pouquinho, eu gostaria de falar rapidamente dos grupos de estudos que nós fazemos aos sábados à tarde, quinzenalmente na Livraria Pégaso e na Livraria Alexandrias, que são dois endereços bem próximos ali no Edifício da Glória, na Travessa Nestor de Castro, né? Então, as pessoas que quiserem participar podem se comunicar conosco, né? E serão muito bem recebidas, né? Com todo prazer nós teremos assim, o gosto de passar, né, as mensagens dos livros de Swedenborg, mesmo que as pessoas possam participar. Então, uma boa noite, Tiago, boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.